Hebreus capítulo 10, versículo 23, que diz o seguinte: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Você pode se assentar? Despertai, como nós falamos aqui, né? Amados, como nós já sabemos, só para relembrarmos, essa carta aos Hebreus, ela me marcou muito quando nós pudemos trabalhá-la no encontro no lar. Me marcou muito mesmo. E qual foi o objetivo do Senhor, do Espírito Santo, usando alguém, que eu não sei quem é, para escrever essa carta aos irmãos hebreus? Esses irmãos, eles haviam recebido a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. E sendo judeus, eles precisaram abrir mão de todo o legado cultural, inclusive, e religioso. Toda aquela bagagem cultural, religiosa, eles precisaram abrir mão. Porque reconheceram que em Jesus Cristo, na nova aliança, era muito melhor viver do que sob a lei do judaísmo, que era algo transitório e com prazo de validade. Aliás, o escritor trata sobre isso aqui. Porém, por causa desses irmãos que abriram mão do judaísmo e se converteram a Cristo, houve uma terrível perseguição dos seus próprios compatriotas judeus para com esses irmãos que creram em Jesus e passaram a servir a Jesus. E isso trouxe grandes adversidades por causa dessa maravilhosa escolha. Eles passaram a sofrer grandes perseguições, e por conta disso, muitos irmãos ficaram desanimados, acabaram negligenciando a prática das boas obras, como está escrito nesse texto que a gente acabou de ler, e até mesmo o congregar. E além disso, se a gente continuar lendo aqui, a gente vai ver que alguns perderam bens por causa da fé. Alguns, inclusive, perderam seus bens por causa da fé. Perderam bens. A pressão era muito grande. Outros não suportaram a pressão e retornaram ao judaísmo. Alguns foram presos por amor ao Senhor, por amor à palavra, ao Evangelho. E no meio disso tudo, o Espírito Santo dirige alguém para escrever essa carta. Sabe para quê? Para animar aos irmãos, para confortar aos irmãos, para exortar aos irmãos a quê? A permanecerem firmes na fé.
Porque se eles não permanecessem firmes na fé em Cristo Jesus, Deus não teria prazer neles. Se eles não permanecessem firmes na fé em Cristo Jesus, eles estariam correndo um grande risco. No mesmo livro, na mesma epístola, no capítulo 2, versículo 3, melhor, como diz o nosso pastor, para uma melhor compreensão, do versículo 1 diz assim: portanto, capítulo 2 de Hebreus, versículo 1, portanto, convém nos atentar com mais diligência. O que é isso, diligência? Com mais cuidado, com mais zelo, para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? É aqui. Então você vê que o escritor, usado pelo Espírito Santo, além de animar, incentivar, também estava advertindo como nós escaparemos se nós não tratarmos com zelo, com cuidado, com esmero, com dedicação, com sacrifício. Não está aqui não. Mas o contexto da palavra de Deus mostra. A Bíblia declara que nós precisamos fazer o quê? Carregar diariamente o quê? A nossa cruz. Precisamos fazer o quê? Renunciar a nós mesmos, como verdadeiros discípulos de Cristo. Não é isso que está escrito? Sim ou não? Então, com sacrifício. Então, o contexto aqui do livro de Hebreus, e até mesmo essa leitura que nós escolhemos para fazer, está animando os irmãos, está confortando os irmãos, está relembrando aos irmãos daquilo que eles já haviam ouvido. Está consolidando, está reafirmando nos seus corações. O versículo 23 que a gente lê, olha, retenhamos firmes. Olha como ele diz, retenhamos firmes. De qualquer jeito, quando você precisa segurar algo e precisa ser firme, você muitas das vezes até inclina o corpo para que aquilo de fato seja firme, não é assim? Por exemplo, um cabo de guerra. Quem já brincou aqui de cabo de guerra? Ninguém? Eu já. Então, se você fizer uma boa base, você consegue, dependendo do outro lado também, né, claro, você consegue firmar bem. Mas se você for de qualquer jeito, se você não for instruído, você cai. Existem competições militares, inclusive, de cabo de guerra. Lá no Cefam, por exemplo, né? Eu não sei se o pastor Marconi pegou, numa unidade militar, competições de cabo de guerra. E o pessoal se preparava. E havia uma preparação e tinha que ter uma base. Para quê? Para que eles pudessem sustentar firmes. E aqui o autor está dizendo, retenhamos firmes. Firmes o quê? A confissão da nossa esperança. Que esperança é essa? Glória. Que esperança é essa? Não é terrena, com prazo de validade passageira, não é. É eterna. Que não vai acabar.
que nunca vai acabar, porque fiel é aquele que prometeu. É o que diz o texto. Então, apesar de tudo o que aqueles irmãos estavam passando, vejam que o autor não falou, puxa vida, lamento-vos muito porque vocês estão padecendo por causa do amor do Senhor, e eu compreendo que vocês estejam esmorecendo na fé, mas olha, se der, vocês congreguem. Se der. Sabe, quando vocês recuperarem os bens que vocês perderam, ou quando vocês saírem da prisão, vocês voltem a orar, a ter uma vida com Deus. Não, ele não fez isso. Apesar de toda a adversidade, apesar de todo o sofrimento, a orientação era: permaneçam firmes. Segura firme. Não esmoreça. Não pare de caminhar. Não olhe para trás. Não olhe nem para o lado nem para o outro. Não se deixem influenciar por aqueles que estão desistindo e voltando. Porque se vocês voltarem também, Deus não terá prazer em vocês. Não terá. Não terá. Então o escritor aqui está dizendo para eles: permanece, continua, não para. Não para. Existem alguns textos que eu separei aqui também. E por que nós estamos falando sobre isso? Essa semana, o pastor Marconi e eu, por obra do Espírito Santo, foi o Espírito Santo que arrumou essa visita, né? Foi o Espírito Santo. E ali, nessa visita, Deus usou a irmã para falar algo da palavra, para falar algo que está lá em João, no capítulo 9, versículo 4, que diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E ela contou o que Deus falou com ela e testificou no meu coração. E eu pedi para que ela gravasse e enviei para o pastor Alan. E por que a gente está trazendo novamente esse teor de mensagem? Porque nós já estamos no entardecer. A noite está chegando. E o que é que você e como é que você tem se preparado para essa noite? Como é que você tem se preparado para a chegada dessa noite espiritual? E sabe o que me preocupa? Sabe o que me faz chorar? O que me entristece? É que agora há pouco a gente estava com a mão levantada cantando ao Senhor. Mas muitas das vezes nós não reagimos como o que cantamos. Nós não vivenciamos. Eu me lembro, agora eu consegui lembrar, viu? Eu me lembro que quando eu assumi o pastorado, eu tive algumas surpresas. Mas o irmão é membro da igreja, eu nem sabia. E não foi uma surpresa agradável. Não por causa da pessoa. Nossa, mas esse irmão, essa irmã é membro da igreja? É. Como assim? Não tenho comunhão com ele ou com ela. Mal tenho intimidade, mal conheço. E isso me preocupa, isso me machuca. Porque Paulo, o grande apóstolo, o apóstolo Paulo, melhor dizendo, ele faz uma ilustração da igreja
como um corpo. Como um corpo. E nesse corpo há muitos membros, e todos os membros funcionam. Devem funcionar. Porque senão todo o corpo sente. Então é de suma importância para todos nós vivermos como alguém que faz parte do corpo de forma ativa. Viver como alguém que faz parte de um corpo e que está em sua plena atividade. Se de fato eu estou em Cristo, eu vou ansiar isso. Se de fato eu estou em Cristo, eu nasci de novo, eu vou desejar isso, servir ao meu Senhor e servir aos meus irmãos na igreja local, por exemplo. Embora o congregar por congregar não é um fim em si mesmo. Pastor, o que isso significa? Não significa que por você vir a todos os cultos, só por causa disso você vai ser salvo, não. Mas quem é salvo se preocupa em ter comunhão. Quem é salvo se preocupa em estar junto, unido, independente das circunstâncias e apesar das adversidades. Esses irmãos aqui estavam sofrendo terrivelmente. E qual foi a orientação do autor? Qual foi a orientação do Espírito Santo? Congreguem. Mas eu estou... Congreguem. Não parem, continuem com as boas obras, continuem congregando. Por muito menos do que isso aqui, irmãos, a gente não vem para a igreja, a gente canta aqui que ama o Senhor, digno é o Senhor. Aí faz frio. Digno é meu cobertor. Né? Rima com o Senhor. Meu edredom. Está muito frio para ir para a igreja. Sabe, o problema todo não é esse. Por incrível que pareça, não é esse. Mas é a inclinação do coração por trás disso. É isso que me faz ficar preocupado. Porque se por causa de um mau tempo, por exemplo, eu deixo de vir à casa do Senhor, e a hora que vier coisas semelhantes a essas aqui, o que será de mim, de você? Se por conta de um desemprego, por exemplo, eu fico chateado com Deus e paro de caminhar, por conta de uma doença, por conta da perda de um veículo, eu paro de caminhar. Fico chateado, Deus não poderia deixar isso acontecer, eu paro de caminhar. O que será de nós? O que será de nós quando coisas semelhantes a essa aqui, a esses irmãos que estavam acontecendo a ele, o que será de nós? Iremos suportar? Se nós não estivermos unidos no Senhor e na comunhão uns com os outros, animando uns aos outros, incentivando uns aos outros, exortando uns aos outros, nós iremos conseguir? Recentemente eu vi um vídeo em que um rapaz, numa corrida, ele estava bem... estava disposto a desistir. E de repente colou alguém do lado dele e essa pessoa foi correndo até a chegada, a linha final, com ele, e ali dando palavras de motivação, incentivando: vamos, 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 você consegue. Por fim, esse homem chegou exausto, mas conseguiu chegar. Amados, o momento em que nós estamos vivendo é momento de estarmos unidos. O momento que estamos vivendo é momento de deixarmos de lado
coisas banais, como, não banais, mas, por exemplo, o frio. Nós temos acessórios. Eu estou falando de algo que a gente vê aqui. Não estou inventando nada. Estou falando de algo que a gente vê aqui, no meio da congregação. Eu fico imaginando o pessoal do passado que lutou, que deu a sua própria vida para preservar esse santo livro aqui, que caminhava para pregar a palavra. Imagine se eles, lá atrás, tivessem desistido por conta dos perigos, de morte inclusive. Quantas pessoas não ficaram para trás, não deixaram de congregar por conta desse problema que houve aí, mundial? Não foi essa a ordem que Deus deu para a gente. É importante nós amadurecermos. É importante nós termos fé. E sabe como vem a fé? Não é ficando em casa. E sabe como vem a fé? Não é você se chateando com alguma coisa, estando apurrinhado com alguma coisa e ficando em casa. Não! É chegando, procurando os pastores. Pastor, ora por mim que hoje ficou difícil lá em casa. Primeira coisa que a gente faz quando tem algum problema é ficar em casa. E o diabo ama isso. Ama. Tem algum problema com o cônjuge? Fique em casa. Parece até, né, a fala de autoridade há alguns meses atrás, né? Fique em casa. Ou então vai esparecer a mente em outro lugar. A melhor coisa que tem, irmãos, é estarmos aos pés da cruz, submetendo até mesmo os problemas diante do Senhor, porque é Ele quem pode resolver. É Ele quem tem o poder para fazer. Satanás está ávido para destruir famílias, destruir relacionamentos, isolar as pessoas. Só que o Espírito Santo nos dá a ordem para estarmos unidos, juntos, num só coração, numa só fé, num só amor. Talvez sim haja dificuldades. Então comunica essa dificuldade que há para estar junto. O que nós não podemos fazer é nos acostumarmos a alguma dificuldade que nós tenhamos e não congregarmos. Tem gente que não está congregando porque está sem carro. Eu já falei sobre isso aqui. Mora longe às vezes, é verdade. Mas por que não liga, não comunica? Irmãos, tudo é uma questão de foco, de prioridade. O que é que eu quero? O que é que você quer? Retenhamos firmes a nossa confissão. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, quanto mais unido eu estiver com os meus irmãos, e eu sei que no meio dos meus irmãos eu vou ouvir a palavra de Deus. Para quê? Porque eu preciso ter fé. Eu preciso ter fé, então eu estarei. E eu não medirei esforços para estar. A gente vive num mundo de facilidades, pelo menos aqui em São Gonçalo. É claro que existem uns lugares melhores, outros um pouco piores. Mas ainda é possível estarmos juntos. Existem lugares que as pessoas precisam andar ou viajar horas para estar num culto e estão com alegria, com a motivação. E às vezes a gente que mora do lado não está. Isso me machuca. Isso me dói.
Porque a questão, como eu falei para vocês, não é a atitude de não vir, é o que está por trás dessa atitude. É o que está aqui, no coração. Porque quando eu quero alguma coisa, quando eu estou motivado para alguma coisa, eu não me esforço, você não se esforça. E para o reino, será que não é válido você se esforçar? Não é válido você se esforçar para estar junto, para estar perto, para comunicar as suas dificuldades a quem você precisa fazer, para que essa pessoa possa tentar te ajudar de alguma forma, e se não tiver uma ajuda daquela situação, pelo menos a oração. É isso que me preocupa, é isso que me machuca. Porque eu fico perguntando, Senhor, se acontecer com a gente o mesmo que aconteceu com esses irmãos aqui, será que eu vou permanecer? Será que os meus irmãos vão permanecer? Se com uma temperatura baixa, além do que nós estamos acostumados, alguns já não vêm por conta da temperatura. Não têm prazer de congregar por conta da temperatura. Ou se o carro quebrou, às vezes sim, é longe. Existem coisas que às vezes fogem do nosso controle, é verdade. Mas se a gente não tem mais o carro, eu vou parar de ir porque perdi meu carro. Roubaram meu carro. Perdi meu carro. É importante vocês lerem, de vez em quando, Portas Abertas, para terem um choque de realidade. Eu não vou me esquecer, porque foi algo que me despertou demais, e foi a morte de 2 irmãos. Foram capturados pelo Estado Islâmico. E numa entrevista, um outro irmão que estava vivo, que não havia sido capturado, dando testemunho de que o Estado Islâmico, que havia matado de 20 pessoas, 2 eram irmãos de uma mesma família, o Estado Islâmico os havia fomentado a fé, aumentado a fé. Olha só que coisa louca. Mas é isso que a Bíblia diz, irmãos, a respeito do Evangelho. E ele falou, e a mãe desse rapaz, segundo ele dizia numa entrevista, ele disse o seguinte, que a mãe dele disse que se visse a pessoa que matou seus irmãos, o convidaria para entrar dentro da sua casa e fazer uma refeição. Isso lá, para aquelas regiões, é algo extremamente íntimo. Convidar alguém para entrar dentro de casa. E ela disse que faria isso. Sabe o que é isso? É Cristo na vida dessa mulher. Cristo perdeu 2 filhos, assassinados brutalmente por conta da religião. E ainda assim, ela disse que liberava o perdão. Ela disse que liberava o perdão para aquele homem. Que evangelho nós estamos vivendo, irmãos? Ou será que de fato nós nascemos de novo? Se eu estou escalado, eu venho. Se eu não estou, eu não venho. Que amor é esse para Cristo? Que amor é esse ao próximo? Que entendimento é esse de servir ao próximo que está sendo gerado no nosso coração? Não é pelo Espírito Santo, diga-se de passagem. Não é. Não é. Então é importante nós olharmos para dentro de nós mesmos, nós olharmos aqui a palavra, que é viva, poderosa, eficaz, olharmos os exemplos da palavra e nos enquadrarmos nele.
Aqui. E eu estou falando para o crescimento de vocês, não para a exposição. Mas aqui tem gente que olha para o outro e o outro não faz as coisas. Não, eu não vou fazer porque ele não está fazendo. Tem gente assim. Cresce. Se rasga o seu coração, Senhor, eu quero fazer. Me ajuda. Me capacita. Irmão, somos um corpo. Eu preciso de você. Será que você ainda não entendeu isso? Você precisa desse que está do seu lado. E assim sucessivamente. Olha o que Paulo diz. Em Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5, ele diz o seguinte: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Eu preciso de você. Sem você, eu não sou completo no corpo de Cristo. Eu preciso de você. Ah, mas eu não sei fazer nada, eu não faço nada. Talvez você não saiba fazer nada ou não faça nada, porque ainda não vestiu a camisa de quem de fato é a igreja. A partir do momento em que você estiver junto, unido, o Senhor vai começar. É como se fosse o sangue sendo irrigado, sabe? Pro membro. Tá ligado, vai ter sangue. Não tá, não vai ter sangue. É simples assim. Se eu tirar esse dedinho, não tem sangue nele, ele perde a função. Agora, se você de fato está ligado, vai começar a correr sangue. Vai começar a ser irrigado, oxigenado. Vai ter vida. Vida. E você vai crescer, florescer e frutificar. É assim. É assim. Então, em nome de Jesus, versículo 24, mais uma vez, de Hebreus 10, e consideremos-nos uns aos outros. Para quê? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ficando em casa, isso é possível? Não. Sabe por quê? Esse versículo 24 aqui tem um viés de reciprocidade, de mutualidade, de complementaridade. Ou seja, um ao outro. Um ao outro. Sem a comunhão, o um ao outro, não é possível. E a quem nós devemos imitar? E com quem nós devemos parecer? Com a igreja de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ora, eu tenho que perseverar na doutrina dos apóstolos ou na doutrina de Cristo? A doutrina dos apóstolos era um ensinamento prático na nova aliança daquilo que Cristo os havia ensinado. A doutrina dos apóstolos estava sendo colocada em prática daquilo que eles haviam ouvido e aprendido de Jesus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E em quê? Na comunhão. É possível ter comunhão ficando em casa? Não. E, o que nós vamos fazer daqui a pouquinho? No partir do pão. Coisa maravilhosa. E no que mais? Na oração. Amados, a noite está chegando. E nós, como uma igreja que quer seguir esses mesmos passos aqui, precisamos, em primeiro lugar, ter comunhão. E tendo comunhão, naturalmente, nós estaremos juntos no partir do pão, mas também nas orações. É muito importante para nós, principalmente nessa reta final.
Quando, pois, vier o Filho do Homem na terra, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ou seja, achará alguém orando, clamando, buscando? Que esse seja eu e você, irmãos. Sejamos nós, a igreja do Senhor. Nós precisamos orar mais. A noite está chegando. Ninguém mais vai poder trabalhar. E o que é que nós estamos fazendo? Porque, assim como foi advertido a esses irmãos aqui, de que eles não deveriam parar, não deveriam ser influenciados por aqueles que pararam e voltaram, retornaram ao judaísmo, nós também não temos autorização para parar. Nós também não temos autorização do Espírito Santo para retroceder, mas para continuar focados no Senhor. Então, o que é que nós vamos fazer? Qual é a escolha que nós vamos fazer nessa manhã? Qual é a escolha? Despertai. Sabe por quê? Muitos têm uma fé condicional. O que é uma fé condicional? Qualquer elemento que nos impeça, às vezes elementos pequenos que nos impeçam de estar aqui. Lembrem-se dos irmãos do passado ou dos irmãos em áreas diferentes da nossa, que andam, caminham no barro ou na poeira, quilômetros para encontrar uma igreja para congregarem. Muitos de nós temos carro, e quando não temos, temos a condução, temos o ônibus. E quando não temos, temos um aparelho telefônico que podemos ligar para um outro irmão ou para o pastor. Pastor, será que tem alguém que o senhor sabe que passa por aqui e que pode me dar uma carona? Poxa, irmão, tem sim. Puxa, irmão, não tem não, mas vamos ver o que a gente pode fazer? Nós temos essa possibilidade. Então, nós não podemos ficar acomodados. Porque quanto mais nós ouvirmos da palavra de Deus, mais fé nós teremos. Da mesma forma, as crianças, os jovens, os adolescentes, todos precisam ouvir e praticar. Então, em nome de Jesus, tinha mais coisas para falar aqui, mas eu creio que vocês entenderam o que nós queremos tratar aqui mediante uma orientação do Senhor. Seja a igreja que Deus deseja. Seja um membro ativo, vivo. Não seja um simpatizante. Cristo não morreu por simpatizantes. Cristo morreu pela sua igreja, pela sua noiva. E Ele vem buscar a sua igreja, a sua noiva. Mantenha o seu foco na glória. Mantenha o seu foco no Senhor. Sabe por quê? Porque os problemas serão minimizados, diminuídos, quando o seu foco estiver no Senhor. E até mesmo o cansaço. Não, cansaço, fica aqui, daqui a pouco a gente conversa. Eu vou para a igreja primeiro. Chegou em casa. Não, agora a gente vai tratar. Aí descansa. Porque é muito importante, irmãos, esse momento que a gente tem aqui, juntos, unidos, e com todos, sem a ausência de nenhum. É bem verdade que alguns estão enfermos. Outros não dão satisfação, infelizmente. A gente visita, a gente conversa, mas simplesmente não dão. Isso me preocupa, me machuca, me entristece. Eu só posso orar, já aconselhei. Então, em nome de Jesus, como igreja, venhamos a despertar. Venhamos a valorizar cada momento em que o nosso local de culto estiver aberto.
Porque a igreja somos nós, né? Amém? A igreja somos nós, reunidos. Mas que nós venhamos a valorizar todos os momentos em que o nosso local de culto estiver aberto. Estejamos unidos, juntos. Irmãos, uma coisa que eu faço, que eu amo fazer, é falar com cada... É claro que eu não consigo falar com todo mundo que chega, mas sempre quando eu estou ali, todo mundo que chega eu falo. É um prazer para mim fazer isso. É um prazer poder estar junto, poder dar um abraço. E aí, como é que tá? É um prazer. É um prazer ouvir algumas coisas e falar, irmão, vamos orar. É um prazer. É um prazer. É um prazer poder servir. Eu estou aqui como mordomo. No domingo passado isso aconteceu. E que alegria, irmãos, que alegria poder entrar no campo de batalha com mais alguém. É um prazer, Jesus me chamou para isso. Nós falamos algo aqui no finalzinho, o irmão depois nos chamou. Falei, vamos lá para dentro. Falei, vamos entrar no campo de batalha então. Vamos lá, vamos guerrear. O Senhor me chamou para isso. E eu estou disposto a fazer isso. Mas Ele tem que estar junto. Então, olha que coisa maravilhosa. Que nós venhamos estarmos unidos uns aos outros. Porque assim, se alguém fraquejar, o outro sustenta. É por isso que nós precisamos congregar. É por isso que precisamos estar unidos, juntos. É maravilhoso ver esse grupo aqui, é maravilhoso. Mas não só no dia da ceia, irmãos. Não. Tem gente aqui que eu já não vejo há muito tempo. Isso não é bom. Porque ser igreja, o nosso dever como igreja é sermos participantes ativos nos cultos. Em nome de Jesus. Amém? Então, finalizando, como diz o pastor Sandro, terminando finalmente, nós temos, só para relembrar para você, aos terceiros sábados do nosso IBC Encontros. E por que nós estamos falando isso? Porque tem sido um tempo de muita instrução bíblica em diversos assuntos. Nós temos, ou na terça, ou na sexta-feira, aquele que for de melhor localização para você, ou de melhor acesso, os nossos encontros nos lares, que tem sido também uma bênção. Os cultos aqui na igreja e o nosso período de oração no sábado pela manhã. Amém? Então, em nome de Jesus, e finalizando, eu quero novamente fazer um pedido a toda a igreja. Por favor, nós temos o prazer de falarmos uns com os outros, não temos? Eu tenho. Vocês sabem disso. Porém, quando você chegar, ou você, o corpo diaconal, estiver trabalhando, e estiver alguém orando, por favor, fale lá fora, cumprimente lá fora, aqui dentro é só para orar, irmãos. Tudo tem o seu tempo. Então, o momento em que nós estamos aqui, que antecede o culto, eu não estou dizendo que o corpo diaconal não possa trabalhar, deve fazer suas funções, mas evite falar, porque às vezes a pessoa nem se preocupa em fala um pouquinho, não, fala um pouquinho mais baixo porque está tendo oração ali, às vezes não se preocupa. Então, em nome de Jesus, vamos ter reverência a esse momento, por favor. Vamos ter cuidado, reverência, zelo por esse momento de oração. Tem alguém orando aqui, então não fique falando, ou se precisar falar, fale de uma forma, você que está trabalhando, fale de uma forma um pouco mais baixa, para não atrapalhar aquele que está ali concentrado orando. De repente tem alguém ali falando com o Senhor. Então, em nome de Jesus, sejamos reverentes. Interessante, bom seria se toda a igreja estivesse aqui nesse horário, meia hora antes para orar. Será um grande prazer. Mas eu rogo ao Espírito Santo para que toque nos corações. A igreja está aberta. Amém? E nós precisamos orar.
a noite está chegando. Amém? Eu convido você a se colocar de pé, e o título dessa mensagem é Despertai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por essa palavra, pois ela é uma demonstração de amor, não de crítica, mas de amor. Não de apontar o dedo, mas de chamar ao arrependimento a todos nós. Em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos a Ti. Que o Teu Espírito Santo faça a obra que eu não posso fazer, que lhe é de direito, Senhor. Aqueles irmãos que dizem ser membros da Tua igreja e mal vêm aos cultos, e mal participam dos cultos, que o Senhor gere esse senso de urgência no coração deles. Porque é bem verdade que alguns têm dificuldade, a gente sabe. Mas se a dificuldade for de locomoção, de distância, talvez possamos resolver fazendo contato com outro irmão, pedindo ajuda. Porém, o importante é nós nos fortalecermos cada vez mais na nossa fé. É importante nós estarmos unidos nessa reta final, nesse momento de entardecer. A noite está chegando e nós vamos precisar da fé em Ti, Senhor. E quanto a esses que não se preocuparam, Senhor, em se encherem de fé, o que será, Senhor? O que será? E quanto a mim, e quanto à Tua igreja, Senhor, ajuda-nos, ó Pai, e desperta-nos para o louvor da Tua glória. Que independente de quaisquer circunstâncias estejamos unidos e juntos, ó Pai, desejosos de estarmos juntos, unidos com os nossos irmãos, porque é um prazer, quando a gente entende o nosso papel, é um prazer, Pai. É um prazer. É um prazer. Um grande prazer estarmos juntos. Uma alegria e uma tristeza quando alguém não está. Eu te agradeço, Senhor, por esse momento, por essa palavra, e que todos entendam que nós estamos aqui falando tudo isso por amor, com zelo do Senhor, com a preocupação de que todos estejam ouvindo a palavra, para que lhes seja gerado cada vez mais fé. Que todos compreendam dessa forma, em nome de Jesus. E que haja arrependimento por aqueles que não estão preocupados, ó Pai, com a sua vinda. Não estão preocupados em estar com suas vestes limpas, ó Pai. Que haja um retorno arrependido ao Senhor. Que haja um derramar aos pés da cruz. Que haja abandono de pecados. Que haja, Senhor, para o louvor da Tua glória. E que haja santidade, Senhor, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.